judaísmo, umbanda, cristianismo, catolicismo, espiritismo, hinduísmo, candomblé, taoísmo, islamismo. Todas as religiões apontam para uma só coisa: a mudança do ser. Não existem vários deuses, apenas um Deus. Agora é lei. Agora já tem número. Agora já está em vigor. Anote na sua cadernetinha. Lei 17.346. Eu já sei de cor. A falsa liberdade religiosa, ela é pluralismo religioso que une todas as religiões do mundo. Ela é a cultura de paz, ela é a nova ordem mundial, ela é o inclusivismo, ou seja, inclui todas as religiões para ser uma única religião, mas todas elas com os seus princípios, continuando com seus princípios. Ou seja, ela é o milênio temporal, o mundo que ela é o grande movimento esperado por muitos para os últimos dias, o milênio de paz. Então eles vão clamar paz e segurança, pois ela foi criada esta falsa liberdade religiosa, pois a própria igreja declara que foi para promover uma paz no mundo. Então, você quer saber se a sua igreja adventista ela está nesta falsa liberdade religiosa? Você procura o Departamento de Liberdade Religiosa. Você pergunta quem é o líder daqui da minha igreja local, Departamento de Liberdade Religiosa. Então você vai saber. Então você, ao dizer quem é o líder, então você, ao saber que existe um departamento de liberdade religiosa na sua igreja, então você já sabe que a sua igreja já está unida com o espiritismo, ok? Porque, como eu já disse, esta falsa liberdade religiosa é o pluralismo religioso. Então, com esta falsa liberdade religiosa, como eu já falei, o mundo inteiro vai estar contra o povo de Deus, que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. É a perseguição final dos últimos dias. É a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. Esta falsa liberdade religiosa. Vocês lembrem-se que no céu Satanás enganou os habitantes do céu, dizendo que ia trazer liberdade para eles. Assim também a última perseguição vai ser com o nome de liberdade religiosa, perseguindo o povo de Deus que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Ao mesmo tempo que eles estão perseguindo, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Vocês estão entendendo? Então chegou o tempo do fim. Prepare-se para a batalha do Armagedon. A perseguição da imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa.
Olá, amados irmãos em Cristo. Este vídeo é para explicar claramente sobre a última perseguição profética contra o povo de Deus. Muitos estavam esperando que a perseguição viesse pela Igreja Católica, porém a profecia é bem clara em Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. A perseguição é com a imagem da besta, é com os protestantismos apostatados. Porém, a besta, como nós já sabemos, é a Igreja Católica. Porém, a perseguição desta vez não será com ela. Tudo bem, ela estará por trás, pois é a supremacia papal 2, mas ela usará outro instrumento. Desta vez não será o instrumento a meretriz, pois a meretriz desta vez, como está em Apocalipse capítulo 17, ela será despojada, queimada no fogo. Ou seja, a católica tradicional não será mais o instrumento do Papa Francisco, não será mais o instrumento dos papas para a perseguição nesta última grande obra, nesta última grande perseguição. Amados irmãos em Cristo, no Concílio Vaticano II, quando reuniram com o Vaticano as igrejas, então os papas, então o concílio deu para cada uma igreja uma função. Para a igreja luterana deu a função de ela ser a líder para promover o ecumenismo das igrejas, e ela foi fiel ao Vaticano quando inteirou 500 anos da Reforma Protestante no ano 2017, 50 anos de ecumenismo da Igreja Luterana, concebido pelo Vaticano II. Então, cumpriu a sua missão a Igreja Luterana, concluiu, ou seja, foi programado mundialmente que o protesto acabou. Porém, no Vaticano II, para a Igreja Adventista, quando neste concílio os pastores adventistas levaram uma medalha de ouro de presente para o Papa. Sim, para ela foi concebida a função para ela, para ser a líder da liberdade religiosa, para unir todas as religiões no pluralismo religioso. E assim, hoje, ela já está exercendo esta falsa liberdade religiosa. E eu quero falar bem claro, esta falsa liberdade religiosa, em outras palavras, é a imagem da besta. É o cumprimento de Apocalipse, capítulo 13 e verso 15. Agora eu vou explicar para os irmãos a diferença do ecumenismo para a liberdade religiosa, para a falsa liberdade religiosa. A diferença é que o ecumenismo, que a igreja luterana se tornou a líder, quando ela se reunia, ela lutaria, ela lutava, ela fazia a reunião com o fim de unir princípios. E a falsa liberdade religiosa, quando se reúne, não é com o fim de unir princípios, mas com o fim que todos aceitam aquela outra religião da forma que ela é, que aceita aquele Deus estranho, não importa qual ele é, mas sim que todos aceitam. Ou seja, prestou bem atenção? O ecumenismo é mudar de princípios. A falsa liberdade religiosa não é mudar de princípios, mas aceitar o Deus pagão. Então, presta bem atenção. Qual é pior? Tudo é a mesma coisa. A falsa liberdade religiosa, a pessoa tem que aceitar o espiritismo, budismo, islamismo, aceitar o pluralismo religioso, aceitar a cultura de paz, aceitar o milênio temporal, aceitar a nova ordem mundial, aceitar tudo que exerça perseguição para este último dia. Então, amados irmãos, a profecia ela está se cumprindo, se cumprindo claramente, que a igreja que vai fazer a perseguição desses últimos dias é aquela que está sendo a líder da falsa liberdade religiosa. E qual é esta igreja?
As pessoas pensavam que a perseguição seria a Igreja Católica que ia fazer a perseguição. Mas a profecia descreve que a meretriz será despojada, queimada num fogo pela besta. A besta é o Papa Francisco. Tudo que era da meretriz, o papado agora deu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela se tornou a líder. Amados irmãos e irmãs de Cristo, a falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias. A Igreja Adventista já está perseguindo, através do poder civil, todas as denúncias por intolerância religiosa que você saiba pelos noticiários, seja qual for. É um projeto fundado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, concebido pelo Papado no Concílio Vaticano II. Então ela está já perseguindo, como vocês já viram em vários noticiários, pessoas sendo perseguidas porque não aceita Deus pagãos, porque não aceita a macumba, porque não aceita o espiritismo. Então é ela que é a líder da última perseguição, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, agora como assim a igreja não é a igreja da profecia? E agora, como Deus vai realizar sua última grande obra? Deus passou a liderança para Elias Joanã e Deusolene Souza. Deus vai realizar a última grande obra pelo o anjo do Apocalipse, capítulo 18, o anjo que ilumina a terra toda com sua glória. Os templos adventistas que agora existem no mundo inteiro estão com dias contados para guardar o domingo, porque já estão perseguindo pelo decreto da imagem da besta. E agora é questão de dias que o domingo seja posto em vigor. Vocês estão entendendo? A perseguição já começou. A Bíblia declarava que a perseguição viria primeiro pela imagem da besta, depois que para acochar, que iria colocar o domingo, ou seja, o decreto proibindo comprar ou vender para quem não tem a marca da besta, que é o domingo. Vocês estão entendendo? Então, a perseguição já começou. Se vocês não estão vendo, pois vocês vão ver quando o povo de Deus estiver nas ruas, nas praças agora, pregando. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Então você verá a perseguição forte contra os que programam a mensagem do terceiro anjo. Então não se engane. A falsa liberdade religiosa é mais do que o ecumenismo. Não importa se você não mudou seus princípios de fé. Você acha que não mudou, porque você ainda diz que professa guardar o sábado, mas você promove esta falsa liberdade religiosa. Você está junto com o espiritismo, com o budismo, com tudo que não presta. E você diz ainda é servo de Deus. Você ainda não está unido com prostituta ainda. Amados irmãos, acorda, acorda. Chegou o tempo. Acorda, sai do meio deles. Não toqueis nada impuro, nada imundo. Sai do meio deles. Se você está nesta falsa liberdade religiosa, você está promovendo esta falsa liberdade religiosa, você está junto com o espiritismo. Você está junto com todo espírito imundo e detestável. Sai dela, povo meu. Portanto, amados irmãos e irmãs em Cristo, para concluir, eu vou explicar claramente o que é esta falsa liberdade religiosa. Esta falsa liberdade religiosa, ela é o pluralismo religioso. Ela é a cultura de paz. Ela é a nova ordem mundial. Ela é um grande movimento esperado dos últimos dias, o qual o apóstolo Paulo declarou que os homens iam andar dizendo paz e segurança, pois com esta falsa liberdade religiosa, a qual a própria igreja declara que esta falsa liberdade religiosa foi feita para promover um mundo de paz. Sim, com esta falsa liberdade religiosa, o mundo vão clamar paz e segurança. O mundo alcançou agora o milênio de paz. Ela é tudo isto. Ela é a religião única
todas as religiões com seus princípios, mas num único propósito de promover esta falsa liberdade religiosa. E para você saber se sua igreja faz parte desta falsa liberdade religiosa, é só você procurar, você que ainda não sabe. Procura se a sua igreja tem o departamento de liberdade religiosa. Então, todos vão dizer, sim, temos este departamento. Então, fica claro que a sua igreja já está junta no pluralismo religioso. Quando a pessoa promove a falsa liberdade religiosa, está já com o pluralismo religioso, já aceitou já todas as religiões, já aceitou os deuses pagãos. Nesta falsa liberdade religiosa não tem Deus melhor do que o outro. Todos os deuses são iguais. O Deus da macumba, que é o diabo, é igual o Deus que fez os céus e a terra e o mar, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nesta falsa liberdade religiosa é assim. Então, se você não quer adorar o diabo, não promova esta falsa liberdade religiosa, porque ela é o pluralismo religioso. Você está entendendo? Então, você agora comenta: a igreja adventista não está no ecumenismo. Gente, a liberdade religiosa é pior do que o ecumenismo. Você está entendendo? Então a ordem de Deus é: saia do meio deles, não toqueis nada impuro, saia, separai-vos, eu recebereis vós. Amados irmãos, agora vocês perguntam: e como fica a profecia que a igreja adventista do sétimo dia levaria a mensagem para o mundo inteiro? Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. Então Deus enviará o anjo prometido, o anjo do Apocalipse capítulo 18, para concluir a obra. Então é desta forma que será concluída. A igreja adventista não cairá, porque Deus chamou os remanescentes para ser o povo pioneiro adventista do sétimo dia. Então agora, por esta nova liderança escolhida por Deus, será concluída a obra. Mas os templos, como eu já disse, estão com dias contados para guardar o domingo, pois os templos, já que é a liderança da igreja adventista rejeitada, já estão perseguindo através das leis civis, que é esta falsa liberdade religiosa. Olá, amados irmãos, que a paz esteja com todos. Eu quero trazer um relato muito importante, relato histórico, o que aconteceu na Idade Média, quando surgiu o protestante. Então a Igreja Católica, o papado criou uma ordem chamada Companhia de Jesus, uma ordem jesuíta, Companhia de Jesus, para poder enganar as pessoas, para que os servos de Deus fossem queimados nas fogueiras, na Santa Inquisição, que o nome também Santa Inquisição, para enganar, para dizer que é santa, então podia matar. Então assim, os servos de Deus na Idade Média eram mortos como os monstros, e os que executavam essa terrível obra era passado ainda como pessoas seguidores de Jesus, e o tribunal como um tribunal santo. Então, o que aconteceu? O tempo passou e entrou a liberdade religiosa. No ano de 1798, quando a besta recebeu a ferida de morte. Então, mas os jesuítas começaram ainda a trabalhar. Então, eles tiveram um plano no Concílio Vaticano II. O que nós vamos fazer para fazer com que traga a união das igrejas e promova novamente uma perseguição? Então eles tiveram um plano com duas igrejas. A primeira, para trazer união com a igreja que trouxe a separação, que foi a igreja luterana, separou da igreja católica. Aqui ficou
em registro, em documento, começando por ela. Então ele teve um plano com a igreja luterana. Vamos fazer dela ela mesma para que una todas as igrejas. Então no Concílio Vaticano deu esta função para a igreja luterana, para que ela fosse a líder do ecumenismo, unir todas as igrejas para o papado. E concluiu a obra dela no ano 2017, quando o líder protestante da igreja luterana proferiu estas palavras, que o protesto acabou. Agora, a outra igreja que, para promover a perseguição, a igreja da profecia, a qual declarava que ela será perseguida por guardar todos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, o jesuíta teve um plano para a igreja que está na profecia, para ser perseguida. Então, ele chamou ela e disse: olha, você vai ser a líder da liberdade religiosa. Então, escolheu a igreja adventista. Os jesuítas se infiltraram nela e começaram a promover a falsa liberdade religiosa. Então, já está concluída também o trabalho da igreja adventista, pois agora ela se tornou uma perseguidora através do poder civil, promovendo a falsa liberdade religiosa. E agora Deus chamou uma nova liderança por Elias Joanã e Deus Lênin Souza, e levantará com o poder do alto, porque a liderança rejeitada já está perseguindo o povo de Deus. Então, esta é uma profecia muito interessante, é muito importante você saber que a perseguição começou pela imagem da besta de Apocalipse, capítulo 13 e o verso 15. Então, os templos adventistas agora estão com dias contados para guardar o domingo, porque a própria profecia declarava que primeiro seria a imagem da besta, só então depois o domingo seria posto em vigor, ou seja, a lei para proibir comprar ou vender, que é para guardar o domingo. Então, Deus vai fazer esta última grande obra, dar o alto clamor com o anjo do Apocalipse capítulo 18, um poderoso movimento fora dos templos, que liderado por Elias Joanã e por Deus Lênin Souza. Então, amados irmãos, a notícia era essa: os jesuítas são diabólicos, eles são muito espertos para o mal. A igreja que se separou da católica, que foi a luterana, ele fez com que ela própria unisse com todas as religiões no ecumenismo, com a igreja católica. E a igreja que estava na profecia, que seria perseguida, ela se tornou agora pelo jesuíta a própria igreja da perseguição. Mas, porém, Deus seja louvado, a igreja não cairá, porque uma nova liderança, que é a mesma liderança dos tempos dos pioneiros, dos tempos que Eloate esteve na terra, Deus levantou através de Elias Joanã e Deus Lênin Souza, o poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18, que ilumina a terra toda com a glória, com a sua glória. Então, amados irmãos, a igreja prosseguirá com a nova liderança. A igreja adventista terá nome, agora com o poder do alto, ela terá nome. O mundo inteiro vai ver que Deus ama a sua igreja, e ela não caiu, mas sim ela se levantou com o poder do alto, ao passo que o joio ficou com os templos, perseguindo os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém.